Bom dia, irmãos. Nesta manhã conversaremos a respeito da pergunta número 66 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta é a seguinte: qual é a união que os eleitos têm com Cristo? E sua resposta: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritualmente e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua na sua vocação eficaz. Você pode abrir aí, digitar rápido no Google Catecismo Maior de Westminster, ver essa pergunta e as referências bíblicas que ele dá. Mas é interessante nós conversarmos a respeito dessa união, porque essa união com Cristo é uma expressão que acaba que resume diversas relações distintas entre os crentes e Cristo, por meio das quais o cristão recebe todos os benefícios da salvação. Então, nesta relação de união com Cristo, eu consegui identificar aí, olhando os estudiosos e os especialistas dessa área, os comentaristas dessa área, desculpa, eles distinguem essa união de pelo menos 4 maneiras. É uma obra da graça de Deus, mas ela pode ser vista na Bíblia de pelo menos 4 modos. Primeiro, quando a Bíblia diz que estamos em Cristo. Um segundo momento é quando a Bíblia diz que Cristo está em nós. No terceiro ponto, somos semelhantes a Cristo. E por último, estamos com Cristo. Então, quando a Bíblia diz que estamos em Cristo, no primeiro ponto, não tem um único sentido, mas acaba abraçando várias relações. Primeiro, estamos em Cristo no plano eterno de Deus. Efésios 1:4 nos diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Foi nele, em Cristo, que fomos predestinados para o louvor da sua glória, como continua dizendo o capítulo 1 de Efésios. Mais tarde, ele nos salvou e nos chamou por causa da sua própria determinação e por causa também da graça que nos deu em Cristo antes dos tempos eternos, conforme nos lembra 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Então, como nós não existíamos antes da fundação do mundo, esses versículos nos mostram que Deus, sabendo o futuro, sabendo que nós iríamos existir, concebeu-nos numa relação especial com Cristo. Ele não nos escolheu primeiro para só depois decidir nos relacionar com Cristo. Antes, ao nos escolher, ao mesmo tempo, já permitiu que nós nos tornássemos pessoas pertencentes a Cristo de um modo especial, que é esse modo em Cristo. Portanto, ele nos concebeu como titulares do direito de, no fim, partilhar as bênçãos da obra de Cristo. A gente também participa dessa união em Cristo durante a vida do próprio Cristo na Terra. Ou seja, tudo que Cristo fez como nosso representante, Deus contou como sendo algo que também nós fizemos. Então, se Cristo pagou pelos pecados, ele pagou no nosso lugar. É como se a gente tivesse pago. Está pago tudo de uma vez. Como Jesus também exibiu uma perfeita obediência a Deus durante toda a sua vida, Deus considerou que nós também obedecemos. Então, os méritos de Cristo, a sua obediência, também foram imputados a nós. Como Deus também nos concebeu em Cristo, ele também pôde conceber que os nossos pecados pertenciam a Cristo, que é o que eu falei a respeito de Cristo tomar o nosso lugar, né? Então, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, como nos lembra 2 Coríntios 5:21. Então, esses foram pecados que nós ainda não havíamos cometido, mas Deus já os conhecia de antemão e considerou que pertenciam a Cristo, naquele momento em que ele morreu na cruz. Assim, era justo que Cristo morresse pelos nossos pecados, porque ele mesmo carregou em seu corpo essas nossas falhas. Quando Cristo voltou ao céu, as bênçãos da salvação também nos foram concedidas. Então, Deus considerou que essas bênçãos se tornaram justamente nossas, como se nós mesmos as tivéssemos conquistado por causa da obra que o próprio Cristo fez, porque ele conquistou. Então, estamos em Cristo no plano eterno de Deus, desde quando ele concedeu a salvação. Estamos nos planos de Cristo durante a vida estamos em Cristo, durante a vida de Cristo na Terra. Então, as coisas que ele fez foram
imputadas a nós, e estamos em Cristo durante a nossa vida hoje. Então, uma vez que nascemos e existimos como pessoas reais no mundo, a nossa união com Cristo já não pode ser algo que exista só na mente divina. É precioso também que sejamos levados a um relacionamento com Cristo, por meio do qual esses benefícios da salvação possam ser realizados em nós pelo Espírito. Então, na nossa vida hoje, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, que é a nova vida, o novo nascimento, então falado, né? Então, quando morremos e ressuscitamos com Cristo, temos uma nova vida em Cristo. Todos os nossos atos passam a ter a capacidade de serem realizados em Cristo, e todos os cristãos juntos formam um único corpo em Cristo. Então, de fato, cada estágio da aplicação da redenção nos é dado porque estamos em Cristo. É em Cristo, por exemplo, que somos chamados à salvação, à regeneração, à justificação. É nele que morremos, como eu falei, e é nele que seremos ressuscitados novamente. Nascemos de novo aqui em terra, mas quando, no porvir, né, quando o juízo final chegar, quando tudo isso aqui acabar, nós ressuscitaremos com ele, nosso corpo glorificado, assim como o dele foi. Então, estamos em Cristo, é a primeira definição. O segundo ponto é Cristo está em nós, quando nós falamos de união com Cristo. Então, Jesus, em um determinado momento, em João 15:5, ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é só verdade que estamos em Cristo, ele também está em nós para nos dar essa força e essa ajuda para que nós possamos viver a nossa vida como cristão. O fator que determina se alguém é cristão ou se não é se Cristo está nele, a gente sabe disso. Então, Deus, na sua soberania e com seu plano divino, ocultou esse mistério por gerações, que era salvar tanto os gentios como os judeus. Os judeus acreditavam que a salvação era só para eles. Então, Paulo vem para nos lembrar, e aos gentios, que o grande mistério de Deus é esse: Cristo está em vós, a esperança da glória, conforme ele diz em Colossenses 1:27. Então, nós precisamos nos lembrar, com base nesse versículo e em outros, que Cristo permanece pessoalmente em nós. E isso não significa que nós concordamos com Cristo ou que apenas as suas ideias estão em nós. Antes, ele está em nós e permanece em nós por meio da fé. E essa permanência em Cristo afeta o modo como nós reagimos, como nós andamos, como nós caminhamos e aquilo que nós falamos. Tudo o que fazemos, fazemos porque Cristo está em nós. Qualquer boa ação ou qualquer coisa que nós façamos para o bem nosso ou de outra pessoa, é porque Cristo está em nós. Terceiro ponto. A união com Cristo representa que nós somos semelhantes a Cristo. É a imitação dele, assim como Paulo nos lembra por várias vezes: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A união com Cristo implica em imitação de Cristo. A nossa vida deve espelhar a vida de Cristo. Então, no Novo Testamento, a gente, por exemplo, quando é falado sobre o casamento, em Efésios, Paulo escreve assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Em Romanos 15, Paulo diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Em Colossenses 3, ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais. Então, a imitação de Cristo é algo imprescindível para aquele que se diz cristão e que se diz unido com Cristo. Porém, ela não deve ser vista como uma mera mímica ou replicação dos atos de Cristo. O propósito é muito mais profundo. O propósito é que nessa imitação, quando agimos como Cristo, nos tornando semelhantes a Ele, mas crescendo em maturidade, na maturidade. Assim, nos tornando pessoas maduras em Cristo, somos transformados, conforme a imagem do seu Filho, de glória em glória. E quando ele se manifestar, quando tudo isso acabar, nós seremos semelhantes a ele totalmente. Quando isso acontecer, Cristo será plenamente glorificado em nós.
Mas mesmo com tudo isso, a gente não perde a nossa personalidade estando aqui em terra. Tornamos-nos perfeitamente semelhantes a Cristo, mas não nos tornamos Cristo. E não somos absorvidos em Cristo, nem perdemos a nossa individualidade. Antes, nós vivemos como personalidades distintas e reais, que seremos conhecidos como hoje. Então, Cristo vem morar em nós, mas ainda assim, você é o José, você é a Maria, você tem seus gostos, você tem suas preferências. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são exatamente iguais em caráter, mas permanecem sendo pessoas distintas. Não foi o Filho que planejou a vida dele para a Terra, foi o Pai. Não é o Pai que mora dentro de nós, é o Espírito. E é o Espírito que nos ajuda na santificação. Cada pessoa da Trindade tem a sua função. Cada um tem o seu cargo, digamos assim. Então, na verdade, quanto mais semelhantes a Cristo nos tornamos, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. É aquele caminho de volta para o Éden. Então, se esquecemos isso, a gente tende a negligenciar a diversidade de dons na igreja. E queremos que todas as pessoas sejam iguais ou cumpram as mesmas funções, quando hoje, em terra, Deus escolheu a cada um de nós com as nossas habilidades, com os nossos dons e com as nossas personalidades. E isso não se mistura. Por fim, último e quarto ponto. Na união com Cristo, na união que os eleitos têm com Cristo, nós estamos com Cristo, que é diferente de estar em Cristo. Então, pouco importa se dizemos que estamos com Cristo ou que Cristo está conosco, pois ambas as frases representam a mesma verdade. Cristo prometeu, em Mateus 18, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Em Mateus 28, no Ide, ele fala aí de pregar o evangelho, façam tudo o que eu estou pedindo a vocês, ensina essas pessoas a guardar o que eu lhes ensinei. Pois eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Cristo numa presença bastante pessoal caminhando conosco. E nessa presença nós cooperamos com Cristo, o conhecemos cada vez mais, somos consolados por Ele, ensinados por Ele e vivemos toda a nossa vida na sua presença. Tornar-se cristão é ser chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E em todas as nossas orações, e esse relacionamento parte para outras áreas, nessa comunhão pessoal com Cristo. Em todas as nossas orações, somos ouvidos por Jesus e temos comunhão com Ele. Ele é o nosso sacerdote, que entrou no céu e está diante de Deus intercedendo por nós, mas conosco. Então, a nossa comunhão com Ele hoje já é grande, já é maravilhosa, e a gente já consegue presenciar essa comunhão, ou sentir essa comunhão. Mas ela será ainda maior quando morrermos, e ainda maior quando Jesus voltar, quando chegar o juízo final. E saber que Cristo caminha do nosso lado, meus irmãos, precisa ser motivo de grande consolo para a gente. Motivo de nós deixarmos de ser pessoas covardes ou temerosas e sermos pessoas corajosas, que têm ousadia de chegar até o trono de Deus, ousadia e coragem para testemunhar o Evangelho, para pregar o Evangelho, ousadia e coragem para viver o Evangelho. Porque essa nossa comunhão com Cristo também nos leva a uma comunhão uns com os outros. O próprio Cristo disse, os maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Quem não ama o seu irmão, 1 João nos lembra bem, não pode amar a Deus a quem não vê. A nossa união com Cristo nos leva diretamente a uma união uns com os outros. E isso é extremamente importante. Então, eu queria fechar lembrando vocês a importância dessa união. Conforme a resposta da pergunta 66, a união que os eleitos têm com Cristo é uma obra da graça de Deus. E essa obra da graça de Deus permite que nós estejamos em Cristo. Cristo está em nós, somos semelhantes a Cristo e estamos com Cristo. E isso tem que ser motivo de grande alegria para nós. Deus continue abençoando a sua vida, o seu domingo, e conte sempre
conosco e com as nossas orações. Um forte abraço.